os efeitos positivos do magnésio na saúde humana. Nós estamos aqui com um dos pioneiros no Brasil nesse tema, que é o Dr. Arnoldo Veloso da Costa. O mineral mais carente, o mais importante é o magnésio, porque ele regula os outros minerais. Ele regula, por exemplo, o sódio, o potássio, o cálcio, e tem mais de 350 funções. Regulação, por exemplo, de neurotransmissores, de hormônios. Então, o magnésio é muito difícil medi-lo. É muito difícil. Os laboratórios comuns que medem no sangue, a definição é muito inexata. Então, é necessário saber. Regiões que têm magnésio, as pessoas vivem mais, têm maior longevidade. Regiões que têm pouco magnésio, exemplo, Brasil. Muitos casos de morte súbita e muito problema de doença cardíaca. Mas há pesquisas que, de fato, levam que essas mortes súbitas e essa longevidade ou pouca longevidade se deve à falta do magnésio? Claro. Tem pesquisa nesse sentido? Tem até livro, eu fiz um livro agora, vai sair. Tem essas revistas aqui todas que mostram esses dados. Sim. Dá para o senhor citar uma pesquisa feita nessa área? Olha, as revistas, elas têm já uma enorme quantidade de produção de trabalhos aqui. Ó. Essa revista, Magnesium Research, eu faço parte dela, inclusive. Sim. Eu sou um dos... Faço parte do comitê editorial aqui, tá aqui, ó, Arnoldo Veloso da Costa, tá? Isso aqui há 34 anos que a gente trabalha e fazemos pesquisas, sempre nos reunimos e em congressos internacionais e mostra essa correlação. O exemplo, a Finlândia, um país que tem o hábito de comida muito apimentada, com muito sal. Então, a região é pobre, o solo é pobre em magnésio. Lá tem uma incidência altíssima de infartos, tanto assim, mais nos homens, que dizem assim, uma das províncias, é a Carélia, diz essa cidade, essa província das viúvas bonitas, porque os homens geralmente morrem mais cedo, em torno de 40 anos. Então, esses fatos foram analisados em pesquisas com o professor Karpanen, que se tornou meu amigo, porque eu convivei com os grupos, eu faço parte do grupo deles. E ele fez até um sal apropriado com o magnésio, para também substituir esse sal, colocá-lo nas salsichas. Eles preferem muito essas comidas assim desse tipo, de linguiças, salsichas, na Finlândia. E no pão, foi colocado no sal. Um sal com magnésio também composto. Que é o cloreto de sódio e adicionado magnésio. Adicionado de cloreto de potássio e de sulfato de magnésio. Fez um sal composto, reduziu a mortalidade do país com o auxílio do Ministério da Saúde da Finlândia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o magnésio. Porque, quer dizer, o que é que o magnésio tem que ele contribui para a saúde humana? A energia, o magnésio faz parte da ATP, da moeda de energia do organismo. Nós precisamos de energia. O nosso corpo ele está com várias formas de energia. Energia química, energia mecânica, energia elétrica. Tudo é medido em forma de energia. Então, o ATP é a unidade que é a energia base celular. fundamental. É como se fosse o dólar do negócio, a moeda corrente que dá a energia. Nós precisamos gastar, nós fazemos o nosso corpo em ATP todo dia, o nosso peso, que é feito e desfeito. Nós fazemos ATP por dia correspondente ao nosso peso. Esse tudo, o magnésio está no meio dessas reações. São muitas reações. O corpo é um imenso laboratório, que está muito acima da medicina comum. Precisa saber mais de bioquímica para entender esse fenômeno. Mas ele, por exemplo, as enzimas fundamentais de muitos processos biológicos dependem do magnésio. E o magnésio regula o cálcio, o potássio, o sódio. E quanto de magnésio uma pessoa precisa ter? E precisa ingerir por dia? Depende do peso, do sexo, da idade? Da atividade. Se a mulher grávida é uma dose e meia, é uma dose de um adulto e meia. Tem casos extraordinários de nossa experiência, por exemplo. Eu tenho caso até de uma filha, né, que teve um problema, estava grávida e ela saiu à noite com o marido e tomou uma caipirinha. E isso gasta magnésio. Então ela teve um espasmo de ureter à noite e se confundiu até como uma ameaça de aborto. E nós fizemos uma reposição correta com o magnésio injetável. Imediatamente passou a crise, porque o corpo tem os processos do controle da musculatura lisa. Digamos assim, as coronárias, elas contraem com o cálcio e elas dilatam com o magnésio. Também o ureter, que transmite urina, também ele pode entrar numa contração. E como é que uma pessoa pode saber se ela tem a quantidade adequada de magnésio no seu corpo? Vários sintomas. Insônia,
ela pode ter, por exemplo, enxaqueca, ela pode ter tendência a problema de diabetes. Todo o magnésio, em geral, as pessoas, 90% das pessoas têm carência de magnésio. E uma pessoa que tem a quantidade adequada de magnésio no seu organismo, que benefícios essa pessoa Dorme bem, tem energia, tem uma saúde equilibrada, tem, por exemplo, a capacidade física melhor, tem melhor disposição física e mental. Esse é o efeito. Então, por isso que o magnésio é o único mineral com uma sociedade organizada, sediada em Paris, e com essa revista tem mais ainda 5 revistas. Eu participei de congressos que foram até o Japão. Nos Estados Unidos também tem congressos, também tem sempre pesquisadores que trabalham com isso. Eu conheço todos eles, os que são mais em evidência no momento. Sim, o outro lado da moeda, vamos dizer assim, a carência, o déficit de magnésio no corpo, o senhor fala no seu livro que pode produzir, inclusive, até Alzheimer e doenças degenerativas, morte súbita, pode produzir morte súbita, pode dizer, por exemplo, esse pessoal que eu falei da Finlândia, eles migraram para uma região dos Estados Unidos que tem muito magnésio, na Geórgia. E eles viveram, inclusive, têm vida muito longa. Essa fórmula do magnésio eu tenho no meu livro, está citado no livro. Como fazer o sal com magnésio, que poderá eventualmente ser usado nas salsichas e linguiças. Sim, e os alimentos, de modo geral, que alimentos seriam ricos em magnésio? São alimentos de alta densidade calórica. Por exemplo, chocolate, por exemplo, nozes, são ricos em magnésio. O chocolate é uma boa notícia, né? Sim, ótimo, tem, mas não se pode abusar. O chocolate, sobretudo o amargo, né? Ele é interessante, mas ele tem que ver a densidade calórica dele, né? Porque nós vamos, digamos, suprir o corpo de magnésio. Mas absorver caloria ainda mais. Uma banana, por exemplo, tem magnésio. Tem as frutas em geral, as verduras, a clorofila, tudo que tem verdura tem clorofila. Nós podemos dizer que o advento e o avanço da cardiologia, que a gente pode considerar extraordinário nos últimos anos, ela surgiu à medida que os alimentos se tornaram industrializados e refinados. Foram retirando o magnésio, por exemplo, da taxa alimentar. Digamos, no fim do século XIX, a dose de magnésio diária, a ingestão diária, era em torno de, digamos, 400 miligramas. Ela caiu para 100, por causa da retirada de vários alimentos que se tornaram alimentos refinados. Por exemplo, o arroz integral, o arroz branco, né? O problema do pão integral. O trigo, o pão açúcar. Do açúcar. Tudo tem que ser todo produto refinado, ele é pobre em magnésio. Pobre. Às vezes 80% ou mais da perda com o refinamento. E que alimentos devem ser evitados em relação com o magnésio? Por exemplo, refrigerante. E que mais? Todos os brancos. Refrigerantes, sobretudo os alimentos do coca, né? Porque eles têm muito excesso de fosfato. Então todo coca tem. Coca tem. Perturba a função. Então a gente tem que ter um reparo. Usar um negócio desse, tem que tomar um magnésio por fora, né? A pessoa, em geral, conhece o magnésio vindo daqueles remédios para o estômago, coisas desse tipo tal. Qual a diferença desse magnésio? É a mesma coisa. Em geral, a gente pode ver casos de pessoas que estavam tendo infarto e tomaram, inclusive, um antiácido e conseguiram melhorar, porque o corpo recebeu o magnésio e conseguiu superar uma crise de infarto miocárdico. Quando existe uma perda de magnésio grande, né? O infarto tem sido, há vários estudos mostrando o uso do magnésio nas primeiras horas, com maior sobrevida, maior índice de sobrevida e correção das chamadas arritmias que ocorrem no problema do ataque cardíaco. Os currículos de medicina estudam realmente essa questão do magnésio hoje, por exemplo? Muito pouco, porque as grandes multinacionais farmacêuticas não estão interessadas em nada nutricional, estão interessadas em vender os produtos dela, para tentar substituir o magnésio e outras coisas. Quer dizer, o magnésio é um antagonista natural do cálcio. Aí tem vários produtos que são produtos que substituem, são antagonistas sintéticos do cálcio. O senhor falou que o Brasil é pobre em magnésio. O Brasil é pobre em magnésio? Terrenos quaternários. Eles têm esses terrenos quaternários e tem poucos minerais magnesianos. Calcários dolomíticos, geralmente são os mais conhecidos, a dolomita. Nós temos, onde tem fábrica de cimento, geralmente tem esses sais. Então nós temos que entender que esses solos não são muito benéficos, porque tem os teores de magnésio nas águas. A água seria, a rigor, a melhor fonte de magnésio, mas são poucas águas que têm mais de
10 miligramas. Então eu estudei mais de 100 águas. Como a gente pode saber, a gente pega no mercado, chega no mercado, vê uma água mineral lá, olha, e tem lá a composição, a gente vê se tem magnésio, ela existe, Sim, é obrigado? Deveria estar. Deveria ter, mas em geral o teor é baixo. Mas eu tenho algumas águas boas. Por exemplo, tem uma água em Alagoas excelente, chamada Campestre, 120 miligramas de magnésio, certo? Em Alagoas, em Arapiraca. Água do Sul, em Minas, tinha várias águas boas, mas dizem que algumas fontes foram fechadas. Lá foi comprado pela Nestlé e tal, as águas que tinham teor de magnésio. Então é preciso ter um teor acima de 20 miligramas, seria o melhor. E que tenha pouco flúor. É qual é a questão da associação do magnésio com outros minerais? Sim. O cálcio, por exemplo. Sim. Quais os minerais que devem ser associados ao magnésio? O magnésio regula o cálcio. Regula o cálcio? Regula o cálcio. A quantidade necessária. Ele é regulador, ele é o estabilizador e com eles têm ações que fazem um efeito benéfico. Esse casamento gera que efeito benéfico? Construção, digamos, se eu fazer um muro, o senhor coloca os tijolos, mas precisa da argamassa. A argamassa é o magnésio, os tijolos é o cálcio. E outros minerais também são essenciais no processo, é um processo mais complexo. Sei. Vitamina K, boro, isso é um conjunto. Então, o magnésio desempenha um papel chave, como ele disse, é o maestro da orquestra. Os outros são figurantes, mas tem que ter, sem o magnésio não tem energia. Certo. Não tem as enzimas para fechar o complexo. Então a gente precisa saber mais esse aspecto para diminuir o déficit que existe na grande parte das pessoas. A pessoa dorme mal e tal. Quer dizer, o déficit de magnésio, vamos retomar aqui o fio da meada. O déficit de magnésio pode provocar o ataque cardíaco, insônia, ataque cardíaco, Alzheimer. Alzheimer, ele também participa no processo. Participa porque é um processo mais complexo. Tem que mais doenças há a carência do flúor, por exemplo, diabetes, a grávida também quando o magnésio está baixo. Nós tendemos, com a alimentação nossa, com excesso de carboidratos e tudo, a diminuir a nossa insulina, ficar com dificuldade, há uma resistência insulínica. O magnésio, aumentando a ingestão dele, ele aumenta a sensibilidade, ele torna a insulina mais acessível e a colocação, o trabalho da insulina é mais bem feito, ele coloca a glicose dentro da célula. Eu queria que a gente fechasse um pouco para dar uma orientação para o telespectador, questão de hábitos. Que hábitos ele deve evitar que reduza, que vá estragar esse equilíbrio mineral no corpo humano? Que hábitos, por exemplo? Hábitos, por exemplo, beber sem ter o reparo, como ele falou, sem ter. Tem que ter um magnésio no meio da história. Não abusar de bebida, porque pode dar o problema. Bebida alcoólica, o senhor fala. Bebida alcoólica. Refrigerantes também. Moderar os refrigerantes, sobretudo os de tipo cola, porque gasta, altera o sistema, né? Sim. O problema de muita gordura também interfere com a entrada do magnésio. O cigarro o senhor mencionou também. Acabei de falar. São os fatores de agravamento do processo. Então, nós estamos num déficit. A gente vai ficar gasta no cartão de crédito, ainda mais ainda faz uma conta, né? Fica difícil, né? Aí agrava o problema. Sim. Então, como que a pessoa, que hábitos o senhor recomenda alimentares que a pessoa deve ter para ter uma boa quantidade de magnésio? Alimentos especiais, usar as verduras, sempre as boas verduras. Todo dia uma boa salada, ou 2 ou 3 com frutas. Fazer exercícios, que é interessante para tirar o estresse. Nos casos mais difíceis, consultar um médico ou nutricionista para orientar a alimentação, porque cada pessoa tem um determinado tipo que precisa de orientação individual, personalizada, né? Então, isso aí fecha a recomendação. E fazer um tipo de exercício que também tire o estresse, que é interessante. O estresse aumenta o gasto do magnésio. Quem está estressado está com magnésio saindo perdendo a urina. Magnésio. Perdendo a urina. E em termos de alimentação, o senhor falou aí verduras, saladas. Sim, claro, e os peixes? Como é que o senhor... Os peixes são interessantes. Os peixes, sobretudo o peixe de água marinha. Os peixes que tem também o ômega 3. O da água marinha tem mais magnésio do que o de água doce? Tem mais. Quanto mais? Tem mais, o teor chega a ser quase 30%, 40% mais. Ele tem por causa da fonte dele, né? Ele trabalha com... E tem as propriedades dos peixes de água fria. E nós vamos recomendar, além do salmão, que nós dizemos, o salmão muita gente fala, mas o salmão, nós falamos do salmão verdadeiro, não é o salmão de criatório. Entendeu? Porque é diferente cada ração, né? Enorme. Aquilo ali é natural. Ele tem das algas, que tem justamente aquelas propriedades do ômega 3. Né? Então,
eu aconselharia a cavala, o atum e a sardinha. Agora a sardinha aqui para nós, sardinha só, sardinha feita sem água fluoretada.